Olá, meus amigos, minha saudação em Cristo Jesus. Obrigado por sua assistência, pelo acompanhamento da lição, a lição número 12, o desejar todas as nações, falando de Jesus Cristo. O profeta Isaías foi o profeta messiânico e ele se interessou muito em falar sobre o Messias, o servo sofredor. E agora na lição de quinta-feira, o dia da vingança, ou o dia do acerto de contas. Quando nós vamos a um restaurante ou ficamos num hotel, nós sabemos que temos que pagar a conta. Pois um cidadão entrou num hotel, se hospedou, comeu do bom e do melhor, e na hora que ele foi sair com a malinha na mão, o gerente disse: calma, passe no balcão primeiro. Ele foi fazer o quê? Para pagar a conta. Pagar a conta, eu tenho que pagar? O gerente do hotel disse: está aqui um homem que é doido ou está querendo fazer gozação conosco. Claro que você tem que pagar. Você não pensou em fazer acerto de conta? Não pensei. Pensei que era só entrar aqui, se hospedar e tudo bem. Não, o senhor tem que pagar. O senhor não consumiu? O senhor não esteve no quarto? As moças não arrumaram a sua cama? Não tiraram os lençóis sujos? Houve uma despesa. O senhor vai ter que pagar. O homem diz: mas eu não tenho que pagar. Então, o senhor vai ter que se explicar para o delegado. E chamou a polícia, que levou então o espertinho ali para a delegacia para prestar esclarecimento. Logicamente que você deve pensar, isso é uma história fictícia. Talvez seja, mas já aconteceu com muita gente fazer esse tipo de situação. Entra no local pensando que não tem que prestar conta. E diante de Deus, nós temos que prestar conta. Isaías falou sobre o Messias, a obra que ele faria. E no livro de Isaías 61, verso 1 e 2, nós lemos ontem. O Senhor Deus iria assim trazer esta pessoa maravilhosa e traria a luz para o mundo, e as nações se encaminhariam para a sua luz. E mostraria que a missão do Messias era uma missão de libertação dos oprimidos, de restauração de vista aos cegos, de melhora de vida para as pessoas. Aqui tem a pergunta, então, número 10, da parte de quinta-feira. No meio da promessa positiva da vinda do Messias, com tantas coisas boas a serem feitas pelo Messias, existe um detalhe que se chama Dia da Vingança. Por quê? Aí eu vou ler Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, os que estão sofrendo pressão emocional, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Verso 2. O Senhor me enviou a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e também para consolar todos os tristes. No final do verso, essa expressão é interessante. Na hora que Jesus falou dessa profecia, que ele leu essa profecia de Isaías, o curioso é que ele parou exatamente nessa expressão: o Senhor me enviou a pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele não disse a frase seguinte: e o dia da vingança do nosso Deus. Na hora que ele terminou de ler a profecia de Isaías, o verso 2, ele deveria continuar e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Ele curiosamente parou na expressão apregoar o ano aceitável do Senhor. E nesse momento ele fechou o livro, dirigiu-se a todos e disse: hoje se cumpriu essa profecia que vocês estão ouvindo. E ele omitiu a expressão o dia da vingança do Senhor. Por que ele omitiu esse dia? A obra do Messias de libertação, de cura, de restauração do ser humano, foi uma obra maravilhosa, porém muitos rejeitaram a obra do Messias. Como vão rejeitar daqui até a segunda vinda de Jesus? A igreja, os filhos de Deus têm a sublime missão de fazer a obra que Cristo iniciou. Restaurar a vista aos cegos, abrir a visão das pessoas para o que é espiritual, ajudar os que estão oprimidos, ajudar aqueles que estão presos pelas cadeias do diabo. Uma missão que Cristo nos deixou. Agora, muitos vão rejeitar. E para esses que vão rejeitar, que vão afrontar, que vão perseguir os servos de Deus, aí então vem a expressão: o dia da vingança do Senhor chegará. E Jesus mostrou isso em Mateus 24, quando ele fala da sua segunda vinda e dos juízos que irão cair sobre aqueles que não aceitaram o seu sacrifício na cruz. Muito bem, devemos entender que a expressão o dia da vingança será um dia de definição total.
quem aceitou a graça divina, quem aceitou assim o arrependimento proposto por Deus e permitiu que o Espírito Santo trabalhasse em sua vida, essa pessoa terá um galardão. Agora, aqueles que afrontaram a Deus, que zombaram, que perseguiram e mataram, aqueles que anunciavam as boas novas, a verdade, essas pessoas, na segunda vinda de Jesus, passarão por um momento de muito terror. O livro do Apocalipse diz que essas pessoas vão pedir às rochas e às montanhas caiam sobre nós, para que nós não vejamos o rosto daquele que está sentado sobre o trono. Será um momento de desespero, de pânico, de destruição para aqueles que não aceitaram. Por isso que Deus, ele, em sua bondade, em sua graça, ele procura o pecador. Porque a Bíblia diz que o fato de Deus ter um dia de vingança é um estranho ato. Deus não quer a morte de ninguém. Inclusive, é dito em Ezequiel 33, verso 11, diz assim, porque eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, antes eu quero que ele se converta. Percebeu o amoroso coração de Deus como é? Não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que ele se converta dos seus maus caminhos e então volte-se para Deus. Muitas pessoas estão rejeitando esse convite de Deus e o dia da vingança vai chegando. A cada momento nós estamos vendo que os acontecimentos do mundo mostram que Jesus em breve voltará. E eu creio nisso, e você com certeza como adventista, ou mesmo que você seja de outra igreja, você crê na vinda do Senhor Jesus Cristo conforme está dito na Bíblia, então você é um adventista. Eu estive uma vez na igreja quadrangular, o pastor Daniel Marins é muito meu amigo, e eu estava lá fazendo ali uma implantação de um sistema de cadastro para a igreja. E estava numa reunião grande, o pastor, ele era o pastor-chefe da igreja central deles, e eu cheguei ali à tarde, às 15 horas, e então o pastor Daniel Marins disse, gente, esse aqui é o Gilbertinho, ele é adventista, ele então está implantando nosso sistema de cadastro na igreja, tá? Então os pastores me cumprimentaram, o irmão é adventista? Eu falei, não, eu não. Vocês também são adventistas? Não, nós somos quadrangular. Não, vocês são adventistas. Claro que são adventistas. Vocês não creem na segunda vinda de Cristo? Claro que cremos, então vocês são adventistas. Não são do sétimo dia, por enquanto. Mas quem sabe Deus vai abrir a mente de vocês. Eles deram risada. Realmente nós somos adventistas. Ele diz aí, vocês são adventistas. Naquela época, a missionária Valnice Milhome havia ido para Israel, passou 2 anos em Israel e ficou impressionada com a verdade, com a guarda do sábado. Ela consultou na Bíblia e viu que era realmente uma verdade santa. E ela passou a ensinar dentro da igreja quadrangular a guarda do sábado. E, logicamente, a doutrina deles não é essa. E ela então acabou saindo para abrir o ministério dela ali no Sumaré, ali perto ali da Lapa, né? Mas tudo bem, isso para ilustrar que adventista é aquele que espera o segundo advento de Cristo. E no segundo advento, então se consumará o dia da vingança do nosso Deus. E mais para frente, conforme estudamos na Bíblia, depois do milênio, aí haverá então a consumação final, a morte dos ímpios. Mas a vinda de Jesus será uma separação muito grandiosa. Jesus disse em Mateus 24, eu vou separar as ovelhas dos bodes, né? Meu pai criou ovelhas, criou bodes também, e eu era encarregado de buscar capim para todos eles. Eu cuidei de ovelhas e cuidei de cabras e bodes. E são teimosos. E os bodes atacam as ovelhas. Eu tinha que estar sempre separando em currais separados. Né? Então Jesus disse, eu vou separar os bodes das ovelhas, porque têm natureza diferentes. Realmente tem. Jesus disse, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês devem levantar vossas cabeças, porque o fim se aproxima e a redenção está mais próxima. Jesus Cristo mostrou que a segunda vinda será um dia de vingança. Não que Deus goste de vingança, mas as pessoas se encaminham para essa vingança. Como Sodoma e Gomorra, Deus deu tantas oportunidades. Inclusive Abraão suplicou a Deus e Deus disse, se tiver ali 5 pessoas que são fiéis, eu não destruirei. Só havia 4. Ló, a esposa dele e as 2 filhas, que os anjos retiraram para fora. Então Deus é um Deus de bondade. Não podemos desperdiçar aquilo que ele nos mostra como chance de salvação. No dia 18 de abril de 1906, aconteceu, às 5h14 da manhã, o grande terremoto de São Francisco. 3.000 pessoas morreram. Mas alguns dias antes, alguns cientistas já estavam anunciando que esse abalo sísmico poderia ser de grandes proporções. Pois um dia antes, um trem, aliás, eu diria um trem, mas um trem muito grande,
de muitos vagões. Passou pela cidade de São Francisco, pelo centro, pedindo às pessoas que quem quisesse ir para um outro local, longe, em outro estado, o trem atravessaria, o trem estadual, e levaria as pessoas para um lugar em segurança. Milhares entraram nos trens, mas milhares ficaram em suas casas, debochando da notícia. Isso é mentira, isso nunca vai acontecer em São Francisco, Califórnia. O que é isso? É um lugar abençoado. Milhares entraram nos trens e foram embora, aproveitaram a chance. No dia seguinte, 18 de abril de 1906, 5 horas e 14 minutos, a terra tremeu com uma magnitude muito grande. Os prédios caíram, as casas desabaram. 3.000 pessoas morreram. Sabe por quê? Porque não prestaram atenção no aviso de salvação que havia passado antes. Deus está dando chance a este mundo e a muitas pessoas. Então, nós temos que anunciar para as pessoas que Jesus em breve voltará. E a volta dele será um dia de vingança. Hoje é o dia da aceitação. Hoje é o dia de nós vivermos em paz com Deus. Que o Senhor te abençoe e nos abençoe a todos. Vamos orar. Deus querido, obrigado por tua palavra e a inspiração que o Senhor nos dá. Pai, o dia da vingança vai chegar. No dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Conforme ele disse em Mateus 24, será o dia da vingança, o dia do juízo. Então nos ajude, Senhor, na preparação hoje para estarmos aprovados quando Jesus voltar a essa terra e estejamos entre aqueles que estarão à direita do Pai, à direita do Senhor Jesus, aprovados como ovelhas do teu aprisco. Que esse dia seja abençoado para todos, que o Senhor cure as nossas feridas emocionais e nos dê condição de ajudarmos outras pessoas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nesse dia, seja feliz e não esqueça, confie em Deus, mesmo que pareça que Ele não está respondendo. Confie em Deus, é muito importante.